Ser valente. Licença para chegar aqui no seu dia, eu sou o Júlio Bertula e estamos continuando a série que a gente falou no vídeo passado e aqui com um convidado. Meu Deus do céu, eu tô feliz demais, rapaz. Com vocês, o Padre Jefferson. Gente, tudo bem? Um amigo, um irmão, a gente tava antes daqui até falando um pouquinho do pré aqui, falando, lhe perguntando sobre a questão da profissão e tudo mais, e é uma referência para mim na profissão. Eu nem falei isso para ele antes daqui, mas falando agora é um cara referência para mim. E aqui é onde a gente vai trabalhar muito disso, muito pessoas que é referência para mim, cara. Então, obrigado. Eu que agradeço. Verdade. Vai ser importante isso. É, Ser valente, ele vai trabalhar muito a questão de disciplina, muito a relação de um a um com o outro. E queira ou não, quando eu olho para você, aí falando diretamente, é, a relação de quando eu olho para você, não só hoje, mas eu vejo que existe muitos pontos fortes aí na tua vida. Pelo menos quando eu olho para você, eu consigo entender que você se cuida. Sim. E aí, dentro dessa parte de se cuidar, é o que vai ficar mais interessante para esse quadro aqui, para a galera entender, né, que o padre ele é um padre diferente, minha visão. O padre é um padre que se cuida, um padre que realmente tem as suas responsabilidades. Ele é novo, não só visualmente, por ter idade. Nem tanto, gente. Vai ter 9 anos já, tô chegando uns 40. Ai, Foi engraçado esses dias, né? Foi meu aniversário. Aí Dom João me mandou uma mensagem, né? O arcebispo, assim. Ele começou a mensagem: Ah, Padre Jefferson, nossa, eu tô vendo aqui que o senhor já vai fazer 40 anos, mas com essa cara de jovenzinho, tá assim, não tão jovenzinho assim. não tão jovenzinho assim, mas é quando a gente fala do cuidado que isso gera, a imagem, né? De mais novo, de ativo. Eu acho que isso é o lado importante que eu já quero até começar para falar e é mais a fundo de todo o tema. Antes da relação de você com o padre, como você era em relação a isso? Tipo assim, o cuidado, você já se cuidava bastante? Ou foi depois que entrou aí no seminário? Que eu sei que ali no seminário tem algumas coisas que exigem, né? Bom, da lembrança que eu tenho, assim, da minha vida, da minha conduta, eu sempre cuidei bastante, assim, me cuidei bastante. Eu lembro que, bem antes de entrar no seminário, né, eu tinha uma dinâmica ali de buscar, praticar exercícios físicos, né, eu não via a hora, por exemplo, que meu pai e minha mãe me liberasse, por exemplo, para começar uma academia, liberasse também ajudasse, né, naquilo que é financeiro para uma academia em si, enfim. Eh, então, assim, teve períodos que eu conseguia isso com mais ênfase, tinha outros que era menos, né, por conta da correria do dia a dia, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, né, foi mais difícil, né, porque daí você tinha, primeiro, eu pagar a faculdade, né, tinha outras coisas que eram prioridade, aí ficou um pouco de lado. Aí depois a gente adentra no seminário, a dinâmica do seminário é totalmente diferente, né, o foco nosso é ali nos estudos, mas também, ali naquilo que diz respeito à rotina ali, eu buscava, por exemplo, eu tinha uma bicicleta, aí eu ia pedalar ali no Taquaral com um seminarista amigo meu, né? Então, assim, eu me recordo que teve um período que no seminário não podia fazer academia, por exemplo, mas eu dava um jeito, não de ir para academia, mas lá no seminário mesmo tinha um quarto lá que era inativo, e aí tinha lá uma barra, tinha uns pezinhos lá, eu usava ali para poder ter essa dinâmica de manter um condicionamento ali, né? Eu lembro, por exemplo, teve um período que eu larguei mão, até por conta daquilo que diz respeito à condição emocional, muitas vezes ali, né? E eu sou baixinho. E baixinho sofre muito, né? Questão da balança, né? Então eu lembro que eu tinha. Que as pessoas vinham me viam, né, e falavam assim, nossa, o que tá acontecendo? Que você tá meio fofinho, a pessoa não fala gordinho, tá fofinho, né? Porque às vezes eu ficava na pastoral, depois pegava folga e ia pra casa dos pais, ali pros amigos, o pessoal, quem vê você diariamente não percebe muito, até quando a gente olha no espelho também não se percebe muito. Mas aí eu falei assim, "Ué, mas que caramba, né? O que tá acontecendo? Mas, né, eu não percebo nada. E aí eu só fui me dar conta, uma vez no seminário, que
quando foi um padre convidado, e aí a gente tinha o costume de tirar foto enfileirado, assim, né? Os seminaristas e tal, junto com o padre convidado. E aí eu lembro que eu tava com um agasalho, tipo esses pullover, sabe? E eu lembro que eu tava com um bico desse tamanho na foto. Que eu assim, gente, olha, tem alguma coisa errada. E aí que eu fui me dar conta que, de fato, né, eu tinha relaxado e que já não tinha uma idade ali para me permitir não ter a atenção ali naquilo que diz respeito à alimentação e o condicionamento físico, né? Legal você falar isso. E você deu o seu jeito. Dei o meu jeito. E aí, como eu não podia ir pra academia, eu me virei lá. Então, eu peguei um esquema lá de vídeos lá que tinha na internet de... Chamava... nem acho mais, acho que nem existe mais. Chamava P9 Extreme. Que era 30 minutos que você se matava ali, né? O Suava peso do horrores. corpo e tal, tal, tal. Mas tava fazendo ali a minha parte. Suava horrores, acho que eu não lembro se é esse nome, mas Era 30 minutos, mas tinha suave algumas horrores. coisas assim mesmo. Poxa, é legal você falar isso porque, queira ou não, você teve esse período. Vamos olhar para como às vezes eu escuto do jovem. O jovem às vezes olha para o padre e acha que o padre se decidiu ser padre, entrou para algum lugar para estudar e já sai lá, tipo assim, já com a roupa do padre, tudo certinho, né? E não, tipo assim, esse processo antes de como você era, você já tinha, queira ou não, então uma disciplina, né? Já tinha. É, minimamente ali naquilo que diz respeito à temática que a gente está falando do autocuidado, aí sim, né? É, claro que a gente não pode se focar só, né? Fixar só nisso, né? Mas era dentre as coisas assim que eu dava certa prioridade, que sempre tive um cuidado, essa tá ali enquadrada também. Você era o cara organizado. Olha, se eu falar que eu sou organizado, eu vou estar mentindo. Eu sei, né? Eu reconheço que sou uma pessoa que não é tão organizada assim. Já fui mais organizado, né? Mas ali o ministério nos exige ser organizado, né? Porque senão a gente não dá conta, né? E a gente precisa ser organizado naquilo que diz respeito à dimensão pessoal, mas sobretudo também naquilo que diz respeito à lida com as pessoas, né? Porque tem muita gente que depende da gente, da nossa organização, né? A organização vai desde um objeto aqui que eu arrumo nessa mesa, que preciso deixar uma posição certa, como os horários, né? Não fazer as pessoas esperarem, não atrasar, né? Não dizer que vai e não ir. Então, isso também ali se enquadra como uma organização, uma disciplina, né? E que alguém que recebeu o sacramento da ordem, né? Usando aí a dinâmica etimológica, mas também aquilo o que é uma ordem em si, né? Eu preciso ser alguém ordenado, né? Isso é importante. Quando você fala, cita até mesmo a relação da ordem, eu perguntando coisas como você era, e até mesmo hoje, você precisou encontrar um ritmo, né? Hum, sim. Portanto, é dentro do seminário. E depois que você saiu, que começa a aparecer, né? E o seminário, assim, ele propicia muito isso pra gente, né? Sobretudo o seminário, eu sempre digo assim, que o seminário ele dá uma segurança pra gente naquilo que diz respeito à disciplina, né? Porque você sabe diariamente ali tudo aquilo que vai acontecer, né? Então, segunda tem isso, terça aquilo, quarta aquilo. Então, você sabe o horário que você tem que acordar, o horário que você tem que estar na oração, o horário do almoço, o horário da faculdade, o horário da limpeza, o horário que fica livre para os estudos, para os esportes, enfim. Então, você acaba se condicionando ali, né? Eu falo que essa segurança se tinha muito dentro do seminário. Quando você fica padre, você sai do seminário, aí você precisa cuidar disso, né? E aí, se você não se organiza, você dispersa, né? Então, se você não tem o horário certo ali de acordar, a missa ali, os atendimentos, tudo regradinho, organizado, uma agenda ali que você coloque, né? E eu sou muito distraído, eu sou muito esquecido, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho secretárias que me ajudam aqui, padre, ó, tem isso hoje, tem aquilo. Então, assim, porque senão a gente se perde totalmente, né? E senão a gente entra numa letargia ali, numa coisa de se entregar e deixar a vida levar. E não pode ser assim. Nessa demanda depois que veio para realmente cuidar dessa, por exemplo, paróquia aqui. Você precisou mudar seus horários ou forçar alguma coisa a mais ali para você dar conta? Porque eu pergunto isso diretamente voltado para essa parte de dar conta. Se for, por mais que seja esquecido, por mais que esteja a secretária, se você não se cuidar no todo, você mora espana. Eu acho assim, né, desde que eu cheguei na paróquia, algo assim que às vezes para as pessoas pode ser
meio que banal, assim, mas algo que eu fiz, que eu falei assim, não, eu vou ter que fazer isso porque eu preciso me disciplinar já, né, desde o início do meu dia. Então, eu fiz a opção de ter missa diariamente. Então, a missa aqui é 7 horas da manhã. Então, assim, eu tenho esse compromisso. Então, eu tenho que acordar a determinado horário, me preparar ali, né, me organizar para chegar na igreja nesse horário. E aí, o meu dia começar a partir disso. Porque se eu deixar para depois, né, por exemplo, dormir é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Então, assim, se não tem algo ali já pré-estabelecido, se não tivesse a missa de manhã, o Padre Jefferson ficava dormindo até a hora do primeiro compromisso ali, né? Então, assim, a disciplina já começa aí, né? Eu me conheço, então eu me coloco nessa condição, né? Coloquei essa, essa atividade ali, né, na minha dinâmica diária para poder me ajudar também com aquilo que vem depois. E aí, claro, você acordando cedo, você consegue se organizar muito melhor, né? Aquele ditado popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga, é verdade, né? Quem acorda cedo, né, consegue ali organizar melhor o seu dia, né? A palavra ele vai falar muito sobre essa questão da pessoa que dorme demais, do lado Fala. preguiçoso. Você pega. Eu sou o cara, quando eu comecei a estudar, eu peguei uma dica de um amigo meu que ele falou: comece por Provérbios e foca em tudo que o Provérbios falar pra você. E ali eu anotava, eu cansei o tanto que eu circulei a questão que ele alerta sobre a preguiça. Sim. E queira ou não, se a gente não se ordenar, e você trouxe um ponto que eu achei até interessante, eu vou até deixar aqui pra gente falar também sobre o se aceitar, né? Se você se aceita no sentido de se conhecer, você consegue, queira ou não, cuidar de coisas que vai te ajudar lá na frente. Exatamente. É aquilo que a gente vai falar um pouco mais à frente, né, que é a autoliderança, né? A autoliderança a gente precisa, né? Antes de governar a vida de qualquer pessoa, né, a gente precisa governar a nossa própria vida, né? E se a gente não se mune ali de ferramentas para ajudar nessa ordenação, e claro, sobretudo também a ação divina, né, a gente não consegue. É exatamente isso. A gente, em uns vídeos anteriores, eu falei muito disso, que se a gente não consegue se autogovernar, se autoliderar, a gente, queira ou não, vai chegar num processo da vida que a gente vai chegar para o momento de cuidar de outras pessoas, a gente não vai conseguir cuidar. Ou a gente só vai conseguir estar lá. E o estar não funciona, né? Só estar. Tem que realmente ser, tem que realmente fazer. É, padre, eu vou perguntar sobre essa relação de você com o esporte agora. Você, academia, não sei o que você faz. É musculação, né? É o mais simplão ali da Aí vontade. você continua treinando. Eu treino. Eu busco assim, né, ter uma rotina pelo menos de segunda a sexta, né? Porque sábado, domingo a gente está totalmente dedicado ali às atividades da paróquia e a gente acaba, né, tendo um volume ali de atividades que às vezes não permite a gente encaixar ali um horário para estar indo à academia ali, realizando o treino. Mas eu tenho essa conduta assim, de segunda a sexta é sagrado para mim. Tá certo que, aquilo que diz respeito a horários, eu ainda não consigo ali ter horários fixos, em determinados dias, assim, até porque, né, eu tenho as atividades que eu sei que acontecem, como atendimento. Hoje de manhã, antes dessa entrevista, eu tinha um atendimento. Então eu sei que toda quinta-feira de manhã eu tô aqui das 9 até meio-dia, né, para atender. Só que às vezes a gente se programa para alguma coisa à tarde, e aí acontece de aparecer, por exemplo, uma unção dos enfermos. Aí você tem que correr para o hospital para dar unção. Ah, padre, morreu alguém, precisa rezar lá as exéquias, né? Então, ou naquilo que diz respeito ao que é extra-paróquia, né? O padre, além da paróquia, tem uma assessoria, né? Duas assessorias, na verdade. Assessoria da Pastoral da Comunicação e assessoria de imprensa da Arquidiocese. Então, precisa fazer um documento, precisa publicar tal coisa, precisa encaminhar isso. Então, assim, às vezes acaba saindo. Opa, bati no microfone. Acaba saindo um pouco daquilo que é um cronograma ali. Mas claro que nada assim que seja algo que vai me tirar ali. Até porque, como eu vejo como algo assim fundamental, que eu gosto muito, então me esforço para poder estar. Nem que eu vá no último horário. Mas eu vou. E assim, os dias que eu não consigo ir, eu já fico aquela coisa, né? Poxa, eu não fui, essa semana eu só fui tais dias. E assim, não é nem tanto naquilo que diz respeito ao resultado, mas a constância também, né? Você fazer aquilo que você se colocou para É, fazer já te ajuda mentalmente demais. e outra, Júlio,
Eu sempre uso, né? Às vezes as pessoas acham que quem fala isso fala porque quer esconder ali aquilo que é a vaidade, né? Existe a vaidade também, mas eu sempre entendo, olho, né? Compreendo o exercício físico, né? Como a musculação também, como um momento ali que eu tenho de me cuidar e um momento ali que eu tenho também de extravasar ali, né? Porque a gente tem tantas responsabilidades, né? E a academia ali, o exercício que você faz, te ajuda nisso, né? Naquilo que toca o que é mental, né? Eu sou extremamente ansioso e a academia me ajuda muito nisso, né? Galera, façam academia. Façam, por favor. Façam academia, se cuidem. Ô, padre, E permaneçam, né? Porque tem gente que começa e aí, na primeira dor, na primeira dificuldade ali, vai deixando. E se a gente não vive essa constância, essa permanência, em algo que é tão mais simples, que é uma dinâmica de uma disciplina ali de autocuidado, quem dirá nas coisas da fé, por exemplo, né? Nos princípios religiosos, né? Que nos exigem muito mais. é isso. E você deve escutar muito, né? Por conta das confissões, os acompanhamentos. É, eu, por ser frente lá do movimento, a gente escuta muito a galera também, queira ou não, às vezes falando, comecei, mas já parei. Ah, Paguei, eu paguei a academia, mas tem gente que vem, paguei, mas só fui, poxa, tá pagando ainda, né? a gente consegue identificar alguns vilões aí vamos colocar da indisciplina, será? Tem, e esses vilões eles aparecem muito nas confissões, por exemplo, nos aconselhamentos ali, né, nas direções espirituais, né? Eu apresento assim, né, como dois grandes vilões, é a preguiça e a procrastinação, né? A preguiça, ela é às vezes a gente não, eu falo muito para as pessoas isso na confissão, porque as pessoas trazem, padre, a preguiça, isso aqui, eu falo assim, olha, a gente não se atenta tanto ao prejuízo que a preguiça causa na nossa vida. Muitas ansiedades que a gente tem é por conta da preguiça que eu deixei me dominar ali, né? A preguiça me tira de vários lugares, a preguiça me tira da academia, a preguiça me tira do estudo, a preguiça me tira, sobretudo, de Deus, né? De estar diante de Deus, porque a dinâmica da oração, por exemplo, ela requer da gente um esforço, né? Um comprometimento ali, né? E aí, claro, né? Aquilo diz respeito ao autocuidado, se eu tenho preguiça, quando estava pensando sobre aquilo que a gente ia falar, né? Eu fiquei pensando, eu lembrei, né? Porque antigamente existia muito aqui, hoje nem tanto, ainda tem, mas nem tanto. Aqueles produtos da Polishop que oferecia ali, a pessoa colocava betoner assim, perdia a barriga só sentado com o choquinho ali, né? As pessoas adentram numa dinâmica assim, né? Na preguiça, eu quero aquilo que seja mais fácil para mim, né? E nem sempre, né? Nem sempre não. As coisas não caem, né? Exige um esforço da gente, né? Até mesmo naquilo que diz respeito à autoliderança, né? A gente tem que entender que aquela frase que eu falo, quando eu vou para academia, eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim, é uma realidade, né? Se eu não faço, ninguém vai poder fazer por mim, né? Não é o abetoner lá, não é nada que eu tomo, que aí o pessoal tá numa dinâmica também de tomar um monte de coisa, né? Tá, no primeiro momento pode até ajudar, mas e Vai aquilo que é o depender dela, né? malefício, né? Vai depender dela. Você precisa exercitar também, você precisa ir atrás de um acompanhamento médico ali daquilo que é necessário para que aquela sua conduta surta o efeito e seja um efeito que não te danifique ali em outra dimensão da sua vida. A procrastinação é deixar para amanhã, né? A própria palavra procrastinar diz isso, né? Vem de pros, que é a frente, e cras, que é amanhã, né? Deixar para amanhã, né? A gente tem aquele dito popular também, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Quantas vezes, por exemplo, numa dinâmica daquilo que a gente está conversando aqui, hoje eu não estou muito bem, estou cansado, não vou para academia hoje, vou deixar para amanhã. Amanhã eu dou um foco maior. E aí, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Amanhã pode acontecer alguma coisa que aí fica para outro dia, vai ficando. E aí a gente entra num ciclo vicioso, ao invés de entrar na constância, um ciclo vicioso de ficar deixando para depois, depois, depois. Isso se aplica em todas as dimensões da nossa vida. A gente pode colocar nesse meio aí eu vou puxar muito pro que é, eu vou falar até a pessoa, vou ser chata aqui, falar sobre essa palavra que eu acho que atrapalha muito nesses dois sentidos, tanto preguiça quanto procrastinação. As distrações, o tanto que as pessoas se distraem, por exemplo, que seja fazer um compromisso de ir para academia, aí se distrai tanto que o tempo passou.
às vezes, ó, é uma coisa também que aparece muito, né, naquilo que são as confissões e as direções espirituais. As pessoas falam que não tem tempo. Ah, porque eu não tenho tempo. Tem sim. Essa é uma desculpa esfarrapada, né? Porque assim, as pessoas têm tempo, né? O problema é que a gente tem perdido muito tempo no celular, por exemplo, né? Na internet. Não estou aqui demonizando aquilo que é a tecnologia, até porque eu faço uso também e eu preciso até controlar o meu uso, né? O excesso, às vezes, que eu tenho também dessas ferramentas. Mas assim, é questão de organização, né? Tempo se tem, a gente às vezes perde muito tempo ali vendo coisa que não acrescenta nada na nossa vida, né? E aí a gente se compromete, né? Porque assim como a preguiça, aquilo ali vai me tirar do lugar no qual eu devia estar. E aí vai vir todas as ansiedades também, porque aí na correr eu vou precisar correr para dar conta daquilo que eu precisava fazer. Ou aquilo que é uma autocobrança. Poxa, eu devia ter feito aquilo, mas eu fiquei no celular, né? Fiquei na internet ali, ao invés de eu fazer aquilo que era essencial, eu fui lá assistir um filme, alguma coisa. A gente tem que assistir, sim, tem que ter o entretenimento ali, um momento de espairecer, mas assim, não pode ser sempre, né? Isso não faz parte da constância, né? Não pode ser a maior parte do meu dia ali, né? E se a gente for pegar as pesquisas aí, a gente vê que o povo tá muito com o rosto enfiado no celular. Ô, padre, eu vou usar isso aí que você falou, como se eu tivesse aqui fazendo um acompanhamento, uma confissão, e eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, padre, eu não consigo. Vamos dizer, eu sou essa pessoa que a gente mergulhou, que a gente é, projetou aqui pra galera. Eu não consigo. Eu tentei, eu paguei academia, tá tudo certo. Vem dor, vem o que seja, eu não consigo encontrar esse ritmo. O que que eu faço, padre? Você me indica aí. Olha, já começa errado aí por falar que eu não consigo, né? É possível. Tá certo que às vezes por conta de uma condição física, às vezes a gente não vai conseguir, né, pegar um peso muito grande. Tem um pessoal que fala, né, o pessoal mais de idade, né? Ah, padre, mas não, mas uma caminhada que eu posso fazer, né? Um pilates ali que eu posso me inscrever, né? Para senhorinhas, né? Pessoal que tem mais idade. Poxa, tem tantas oportunidades aí para a terceira idade, né? A hidroginástica, o pessoal que faz esses exercícios. Aqui na paróquia, por exemplo, tem um projeto muito legal que é os Cirandelas, né? Que é para mulheres 50 a mais. E aí, a Daiane, que é a idealizadora desse projeto, ela além de fazer um resgate ali daquilo que são lembranças da infância com as danças de roda, porque é cirandela de ciranda, né? E ela ajuda ali aquelas mulheres a mexerem o corpo ali, né? E de certa forma ajuda naquilo que é um condicionamento físico. Se eu fico, né, dependendo da minha idade em casa ali, eu vou travar, né? Então, assim, falar que não consegue é um obstáculo que eu coloco ali, é uma desculpa ali, né? E é se colocar numa condição ali, já que a gente está falando de valentia, né? De covarde, né? De não enfrentar ali. Poxa, eu tentei, mas aí eu senti muita dor, isso, aquilo outro. Tá, você tentou esse caminho, mas existem outros também que podem te ajudar, né? Então, assim, eu não concordo com aqueles que padre, eu não consigo. Consegue sim, talvez falta um pouco mais de esforço. É isso mesmo. A gente se esforça para tantas outras coisas, né? E por que não cuidar da gente, né? É isso, eu me pego lembrando de algumas vezes que eu não me cuidava tanto. E aí, por exemplo, chegava perto de uma data da viagem. Aí que eu fazia? Falta tantos dias, agora eu vou treinar para me chegar para sair, que seja a É o forma projeto verão, né? O pessoal fala. e eu conseguir chegar bem. Mas depois eu entendi, eu sou muito ligado ali, tanto a Santa Teresinha de Jesus, que eu sei que você gosta muito também, e José Maria Escrivá. E eu aprendi muito com algumas coisas que é realmente você criar um caminho, você se forjar desse caminho com pequenas coisas mesmo, Sim. né? E aí que seja a partir dessa que você falou de não conseguir, poxa, você consegue sim, você já tá se sabotando, já é um dos É, leões, Albert Einstein. é uma autossabotagem aí. Você acha que a vida de oração pode ajudar também nisso? Sim, a vida de oração ela ajuda naquilo que diz respeito à disciplina, né? É, não para nos incorporar ali naquilo que
que diz respeito a uma rotina, né? Porque a rotina ela nos engole, né? A rotina é algo que ali que é cansativo, mas mais naquilo que diz respeito à dinâmica do hábito, né? E o que que diferencia, por exemplo, a rotina de um hábito? O hábito eu atribuo sentido àquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu lembro, por exemplo, quando estava no seminário, tinha as orações próprias do seminário, como por exemplo a liturgia das horas, né? E aí tinha que descer num determinado horário para rezar as laudes, né? Que era a primeira oração que a gente fazia ali no seminário. E às vezes eu ficava com preguiça de descer, às vezes não descia, né? E aí teve uma vez que o reitor ele chamou a atenção, porque é uma oração comum ali, é algo que você precisa estar fazendo ali, você é avaliado por isso também. E eu lembro que eu falava, né? Eu falei, mas é porque é um jeito de rezar assim que não me chama tanto a atenção. Olha só que coisa, né? Meu Deus, o jeito, né, assim, que a igreja inteira, universal, reza, assim, né, e eu ali meio que... mas claro, por conta de aquilo que são as distrações e daquilo também que me apetece em determinadas coisas, né. Mas aí o padre pegou assim, olha, você não tem que necessariamente gostar, né, e concordar ali com o método, mas você precisa atribuir sentido. Por que que você tem que descer para rezar? Porque você quer ser formado, não quer? E essa é uma das coisas que vai te avaliar. E aí, claro, atribuindo sentido, você vai olhar para aquilo que você está fazendo e não vai ver como uma perca de tempo. Você vai ver como um ganho ali, né? E claro, se entregando ali, você vai perceber, vai ali absorver aquilo que é necessário, né? Entender a dinâmica que envolve ali, que envolvia ali aquele tipo de oração, mas que envolve também a prática oracional, né? Esses dias eu falava para o povo aqui na paróquia, né? A gente tem tanto uma coisa assim de focar em se apresentar diante das pessoas, né? Então, até mesmo aquilo que diz respeito o físico, né? A gente está falando aqui do autocuidado, enfim, nossa, né? A gente quer sempre se apresentar ali, é, bem apresentável, né? Ou aquilo que diz respeito à personalidade, né? Olha, eu quero é, conquistar as pessoas, então, assim, eu vou ser um amorzinho, né? Eu tomo cuidado com as palavras, enfim, né? Então a gente tem todo um esforço, cuidado de se apresentar diante das pessoas, para elogios, muitas vezes, né, para alimentar o nosso ego ali, ou até mesmo para aquilo que vai em encontro daquilo que são as carências humanas, não necessariamente daquilo que é a dimensão negativa, mas aquilo que me faz perceber que eu sou alguém que não vivo sozinho, eu preciso estar ali num ambiente com mais pessoas, comunitário, né? Ninguém é feliz sozinho. Mas aí a gente foca tanto nisso, né, nessas até mesmo, em interpretações que a gente faz, né, em máscaras que a gente coloca, em coisas que são superficiais, e a gente esquece daquilo que é essencial. E a oração ela adentra nessa dinâmica, né. E a oração, sobretudo, ela nos coloca num lugar ali que não precisa de máscara, não precisa estar bem vestido, não precisa estar com o shape em dia, né. Deus não quer, por exemplo, que a gente faça de conta que nós somos fortes. Não quer que a gente ali faça de conta, né, represente que a gente é santo, que a gente é perfeito. Né? Diante de Deus não tem representação, até porque Deus não olha a aparência, ele olha o nosso coração. Então, assim, a oração, ela me coloca ali numa dinâmica de vida no qual a gente está sempre diante das pessoas, diante de Deus. Só que aí, diante de Deus, é quando eu me coloco ali numa condição de estar frente a frente, porque eu tô diante da minha verdade. E é difícil estar diante da verdade, né? Vamos dizer que eles lutam, eles correm, né? Uhum. Muitas vezes dessa verdade. Sim. E padre, você foi falando aí, e eu lembrei da festa que eu vim do ano passado de você ali, e você fazendo um movimento com a galera de remando junto, sabe? De incentivando um outro. E eu vejo essa via sua muito bonita, cara, de você trazer, queira ou não, de um jeito inspirador mesmo, nas festas que faz por aqui. Mas tem algum motivo maior aí por trás? Tipo assim, algo que você já passou, algo que você já escutou que mexeu com você a ponto de você, queira ou não, você cuida da galera ali na festa de um jeito que eles vêm pra viver a festa e acaba recebendo algo tão, tão bom, tão bobo ali. Eu acho que vai muito ao encontro daquilo que é, mais uma vez, o autocuidado, né? A autoliderança ali, o governar a vida antes de governar a vida do outro. É, eu tento ali naquilo que diz respeito, não só nas festas, né? Mas até mesmo, sobretudo, nas homilias, né? Que é onde a gente alcança muito mais pessoas ali, né? Na dinâmica das missas, enfim, diárias, eh, eu tento oferecer para o outro aquilo que eu gostaria
que fizessem para mim. Então eu me recordo, por exemplo, quando eu era jovem na paróquia, a gente inventava um monte de coisa, a gente metia a cara, sabe? Quebrava a cabeça, mendigava também para poder conseguir fazer as coisas. Eu até brinco hoje em dia, né? Eu falo assim, "Ó, agora eu tenho condições naquilo que a autoridade que foi dada a mim de fazer as coisas de acordo com aquilo que eu acho que deve ser feito. Talvez possa não ser o melhor, mas é o que eu considero como melhor para mim, e então eu tenho que oferecer para o outro aquilo que muitas vezes eu gostaria que fosse oferecido para mim também, né? E aqui não é, né, dar ao outro aquilo só que eu quero, mas é viver essa dinâmica que é o amar mesmo ao próximo como eu mesmo. Então, assim, não é clichê dizer que tudo aquilo que o Padre Jefferson realiza, né, de forma especial aquilo que as pessoas veem, né, como você traz aqui a questão das festas, ou até mesmo naquilo que diz respeito à pregação, é um movimento de amor, né? De amar aquilo que se faz, de dar sentido, né? E de querer oferecer aquilo que é o melhor. Talvez não seja o melhor para o outro, mas para uma determinada pessoa, mas vai ser para outras pessoas, né? Eu preciso acreditar nisso, né? Então, assim, eu me vejo, né? Como você pergunta, né? O que despertou isso? Eu me vejo como alguém que foi muito agraciado na vida, alguém que, mediante a fé, foi resgatado, né? Se tornou uma pessoa melhor, porque eu olho para o Jefferson de trás, eu vejo o quanto o Jefferson se tornou alguém melhor, mas o quanto o Jefferson também precisa melhorar, né? É, a gente precisa ter essa consciência. Eu não sou perfeito, eu não sou santo, mas do que eu era, Deus me deu tanta coisa, né? E assim, eu preciso me permitir me consumir ali para que minimamente, né, eu faça por merecer o amor que Deus dispensa por mim. Embora com Deus não tenha meritocracia, né? Deus não se conquista, Deus ele se entrega, ele escolhe amar antes mesmo da gente merecer. Então assim, mas ele escolheu me amar, né? E assim, eu preciso em tudo que eu faço, né, me empenhar para colocar esse amor. Então, desde um detalhezinho muito simples como uma estrela que é pendurada ali, até um discurso, algo um pouco mais abrangente ali, tem que ter um movimento de amor, né? E vai muito ao encontro da espiritualidade de Santa Teresinha, né? O mais pequeno gesto de amor que você realiza, né, ele pode ser o mais nobre, né, ofertado ali a Deus ou a alguém. Então, é isso, né? A gente precisa olhar para a vida dessa forma. Às vezes tem gente que olha, porque é futilidade, isso, aquilo outro. Não. É, o que me ampara, o que me dá assim uma tranquilidade, de deitar a minha cabeça no travesseiro sem achar que é algo que é pro Jefferson se aparecer, que é algo superficial, aquilo que é o sentido que tudo aquilo atribui na minha vida, o que está aqui dentro, né? E o que eu rezei, o que incorporou ali, que eu sei que eu estou fazendo mediante aquilo. Sim. Isso para mim passa muito a visão mesmo de o quanto que você não é acomodado, tá? Tipo assim, eu vejo assim. E não é questão de comparar, olhar para outras festas nem nada. Mas é um diferencial. Diferencial. Assim, claro que existem outras dimensões da vida do Jefferson que ele se coloca, às vezes, um tanto quanto acomodado, né? Mas é aquilo que a gente já vem falando, né? Tá falando desde do início dessa nossa conversa. É o sentido, né? É por isso que hoje em dia, né, as pessoas elas vivem grandes crises aí, depressão, né? Até ao ponto de querer tirar a própria vida porque perdeu o sentido das coisas, né? Então, assim, quando você tem sentido, você, né, se move de uma esperança ali, de uma força sobrenatural que te ajuda ali a realizar as coisas, né? Então, é o sentido, né? É buscar esse sentido. Demais, bom demais, buscar o sentido. A gente até fez um dia lá, um dos áudios que a gente postou sobre o voltar ao eixo. Quanto é importante a gente se firmar de novo na nossa verdade, naquilo que nos dá uma. Ter fundamento, né? A gente precisa ter fundamento. Senão a gente se. Porque assim, você precisa ter o fundamento, né? O eixo ali. Às vezes você vai dar uma afastada ali, mas o eixo vai te
puxar. É que nem naquilo que diz respeito à fé, né? A gente tem as fontes, a gente precisa sempre voltar às fontes, né? E a conversão é esse movimento de voltar, né? A igreja não fala de forma aleatória sobre a conversão, um movimento de volta no sentido de tolir a pessoa de avançar. Mas para avançar eu preciso pegar impulso. E eu pego impulso aonde? Lá atrás, né? Então eu volto para poder saltar mais alto, né? Então, assim, essa é a dinâmica da fé, né? E quem tem eixo, quem tem base, quem tem fundamento, né? Quem sabe onde a sua vida está alicerçada, não fica perdido, né? Não perde o sentido. Ô padre, vamos fazer como se fosse um joguinho aqui. É muito voltado a tudo que a gente está falando mesmo, mas para ter também esse lado natural e de estar próximo mesmo dos padres. Antes mesmo da gente entrar nesse joguinho de realmente fazer umas perguntas e vocês responderem meio que do bate-pronto ali, você vê ainda essa visão da galera de hoje em dia, em toda a história, né? Vamos dizer assim, deles às vezes olhar para vocês, padre, e ver uma pessoa perfeita que não erra, e às vezes quando você fala ou faz alguma coisa, eles caem matando em cima de vocês. Existe muito isso. E não só como padre, né? Como seminarista já começa isso. Eu lembro que uma das maiores crises que eu tinha no seminário, né? Em seminário a gente faz acompanhamento psicológico também, né? As crises que eu digo assim, diante da psicóloga do seminário, né? É que o Jefferson em si, né, sempre foi uma pessoa muito boa, muito bonzinho, muito correto, das regras, né, aquele que o pessoal queria ser aquele que ia fazer uma arte ali, eu era sempre aquele que, né, ficava ali segurando, né, e tal, medroso, sempre foi muito medroso, enfim, mas sempre muito correto. Isso eu vejo assim na minha vida, olho, né, faço um retrospecto assim de ser sempre alguém muito correto ali. Minha mãe até fala, né, que ela ficava constrangida quando ela ia nas reuniões de pais e as professoras metiam a boca nos outros alunos e de mim não falava nada. Eu, assim, ela dizia que ficava constrangida, né? E eu não tô falando isso por me orgulhar, né? Mas por quê? Porque isso vai culminar ali também numa imagem que às vezes as pessoas faziam muito mais do Jefferson em si, que é o menino de ouro, né? O padre é o menino de ouro da paróquia, né? E eu lembro que isso me causava crises assim muito grandes, porque você ia para pastoral, você lidava com as pessoas e as pessoas vêm com uma carga emocional muito forte, né? E elas dispensam assim um cuidado para você muito grande, né? Elas olham com admiração e esse menino de ouro, sabe, ficava martelando na minha cabeça, porque o Jefferson é um menino de ouro, o Jefferson é um menino de ouro. E eu não, para mim isso era uma responsabilidade muito grande, porque eu sei das minhas mazelas, eu sei das minhas fraquezas, né? Eu sei que eu não sou esse ouro que as pessoas às vezes enxergam, né? Então isso era algo que eu trabalhava muito ali no acompanhamento psicológico do seminário, né? E aí até a psicóloga falava, mas você não se sente merecedor, né, disso? Você não acha que você é correto nisso, naquilo, ó, que você tem uma personalidade assim, olha, eu acho, mas eu sei das coisas também que eu preciso melhorar, né? E claro que isso vem também para aquilo que é a vida do padre, né? Algo que as pessoas aqui elas percebem muito é que o padre Jefferson, ele tem uma característica de não esconder muito ali aquilo que é quando ele não tá bem, né? E não é, o padre Jefferson não sai dando patada, né? Não me vejo nesse lugar. Mas assim, naquilo que me deixa mais introspectivo, naquilo que me deixa mais recolhido, né? As pessoas percebem. E eu sou muito assim humano também. Eu tento muito ser humano porque a minha humanidade, né, junto com aquilo que é a dinâmica da fé ali, aquilo que é o tesouro da fé, que vai ajudar a gente a olhar para a vida de acordo com a realidade. Porque eu não posso me apresentar ao padre como uma figura de um super-herói como as pessoas enxergam, né? As pessoas enxergam o padre como alguém que é santo, intocável, né? Alguém ali que, meu Deus, né, tá no altar ali literalmente. Mas não, o padre é ser humano também. Claro que o padre precisa, naquilo que é o que as pessoas colocam, projetam nele, ao máximo se aproximar daquilo, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? E quando alguém chega e fala que o padre deve ser alguém manso, alguém humilde, né? A pessoa, ela fala de algo que precisa ser de fato mesmo. Ser santo é aquilo que o padre precisa ser ali, né? E se eu me afasto desse eixo, aí eu me perco. Aí é quando eu vou, né, apelar para a autoridade,
né? Quando eu vou me fantasiar, então assim, eu vou colocar uma batina, mas eu não vou viver aquilo que é de fato aquilo que a batina projeta, que é a mortificação ali, né, a abdicação, né, porque tem muita coisa que a gente quer, né, dar uma resposta às vezes rápida ali, ou ter uma atitude ali, que não, eu preciso me controlar, porque as pessoas olham para o padre como uma figura serena, manso e humilde, como é o Cristo, né, é o persona Christi ali, eu não posso apresentar um Cristo esquizofrênico para as pessoas, que uma hora é desse jeito, outra hora é de outra, outra hora aqui na igreja é de um jeito, em casa é de outro, na padaria é de outro, na casa dos pais é de outro. Eu sempre falo isso, né? Uma vez falaram pra minha mãe assim: Ah, nossa, o Jefferson é tão bonzinho, né? Um amorzinho, né? Aí falou, vai morar com ele. E assim, claro que quando a gente tá ali num ambiente de intimidade, que é como a gente se comporta e deve se comportar ali diante de Deus, a gente mostra aquilo que é a nossa verdade nua e crua, sem máscara, né? Claro, olhando essa verdade nua e crua, percebendo isso, claro, quando eu ouvi minha mãe falar um negócio desse, eu olho e paro para pensar, poxa, aonde eu tô pecando, né? O que que eu tô fazendo para minha mãe pegar e falar isso, né? Então é mais ou menos assim. Isso é bom demais. Eu vejo muito quando você. A diferença, vamos dizer assim, que eu não. Eu até entendo o porquê que alguns padres não botam, por exemplo, no Instagram, tem até mesmo no Instagram, e eu vejo quão é bom quando tem padre, por exemplo, vocês têm o Instagram, você posta ser na academia ali, treinando, você posta uma música que às vezes eu falo, olha, o padre escuta isso. Isso eu vejo que aproxima demais a pessoa. Assim, eu evito muito postar foto na academia, até porque, né, meu Deus, o padre na academia, né, o padre tá sempre de batina ali, tá com aquele shortinho, com aquela regata, né, escândalo, né, nossa, que escândalo. Eu evito bastante, né, uma vez ou outra posta ali e tal, enfim, às vezes vai treinar com algum amigo, por exemplo, tem o padre Vilmar, que a gente às vezes vai treinar junto, e o Vilmar é o bodybuilder, né, da turma. Mas assim, é difícil, né? Às vezes as pessoas, porque assim, eu posto a minha rotina diária ali, posto a minha vida. Eu sou um homem de 39 anos, né? Diante daquilo que diz respeito ao meu ministério, né? Minimamente ali eu tento viver também uma vida normal, né? É aquilo que eu falava, eu não sou um super-herói, né? Eu não sou, né, eu não sou um santo de altar ali. Eu tenho a minha vida, eu tenho a dinâmica da minha vida, eu tenho os meus gostos também, né? E o que eu gosto, muitas vezes eu incorporo isso ali naquilo que é o meu jeito de pastorear também. Então, assim, eu preciso viver também aquilo que é a identidade do Jefferson, porque foi assim que Deus me chamou, né? Deus não chamou os discípulos ali, todos aqueles que ele tirou do meio do povo, é, para imprimir nele somente aquilo que ele queria, mas aquilo que ele enxergou de potencial também que cada um tem para oferecer, né? Então, a gente precisa respeitar isso também. Então, assim, eu gosto de postar, né, um pouco a minha rotina ali, não tanto, né? Para não entrar naquela dinâmica da sociedade do espetáculo, né? Mas posto uma coisinha ou outra ali, uma música que eu gosto, uma entrevista às vezes que eu assisti ali, um livro que eu acho legal. É, algo da dinâmica da paróquia, né? Então, assim, e as pessoas gostam de ver, né? Legal de acompanhar. Não é só a mãe do Padre Jefferson, o pai do Padre Jefferson que fica aqui gosta de ver o que o padre posta ali, né? Olha meu filho lá, né? Mas outras pessoas também gostam, né? Mas claro, por que que eu tô postando aquilo, né? Esses dias eu falava com o povo aqui na paróquia, né? Mais do que pensar naquilo que a gente faz, é pensar em como a gente faz, né? O que que tem por trás daquilo que a gente tem feito, né? Isso vai tanto para as práticas religiosas, né? Para não ser algo superficial, como para aquilo que eu faço no cotidiano, ali, coisa mais simples do mundo, como postar, né? Uma foto do prato de comida que eu tô, né? Comendo ali, né? Olha, né? O padre é saudável, vou tentar ali viver a dinâmica de ser saudável, assim como. Eles não me deixam um rastro, né? Eu não faço pra galera. E é legal, principalmente eu vejo quando você tá postando algumas coisinhas sobre a festa, o seu e tal, tudo mais. Meu, isso é muito legal. Isso é É. muito... O pessoal fica feliz, né? E claro, a gente posta ali para que mais pessoas possam se alegrar também, né? Para partilharem dessa alegria que é se sentir pertencente, estar ali, né?
Então, assim, é aquilo que que eu falei, né? É fazer pro outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, né? É dar ao outro aquilo que eu gostaria que fosse oferecido também. Legal, vamos pro joguinho. Um livro, pá, sem ser a Bíblia. Cara, olha, tem muitos livros, né? Tem um livro assim que é um livro que eu li quando eu estava no seminário, que é assim incrível e que é de um cardeal que está em processo, né, para ficar santo, né? Que é o cardeal Van Tuan, que é um cardeal vietnamita, chama Testemunhas da Esperança, né? É um livro assim incrível. Só de lembrar eu arrepio, porque assim é um livro que conta uma história assim mesmo de superação, né? Ele foi preso, ele ficou acho que 13 anos preso, e nem um dia sequer ele deixou de celebrar a Eucaristia, nem um dia sequer ele deixou ali de ter o seu contato com a palavra de Deus, né? Então, assim, é uma testemunha de esperança mesmo, né? Claro, almejando ali a libertação. Talvez a libertação não seria, por exemplo, a sair daquela prisão. Seria o céu, por exemplo. Mas ele, graças a Deus, conseguiu sair, né? Mas e tem o céu. Com certeza esse homem tem o céu por conta de tudo aquilo que ele construiu. Mas um livro que tem agora, né? Fazendo um contraponto, que eu tô muito focado nele no momento presente, até por conta daquilo que a gente estava conversando, né? Que são as festas, essa cabeça aqui viaja demais. O livro é O Pequeno Príncipe. Que Por mais legal, infantil olha que só. seja, por mais assim que seja, mas é exatamente o encanto dele é porque é um livro infantil, né? Uhum. E sobretudo agora, né, nos próximos passos da festa, né, a gente vai focar bastante naquilo que é unir a espiritualidade da pequena Via, da pequenez Santa Teresinha, com o ser pequeno, né? Que legal. Com o reino do céu que é das crianças, né? Como aqueles que se fazem como criança, né? Porque a pequenez ela não está na estatura, né? Mas ela está aqui dentro, né? Está no espírito, está na alma, né? Então, é, o Pequeno Príncipe é o livro do momento agora. Mas o meu livro da vida é o Testemunhos da Esperança. Já deu um spoiler ainda sobre o festa. Pois é. Já tá dando uns spoilers. Eu tô acompanhando lá. Quem tá acompanhando tá ligado. Uma banda. Rosa de Saron. Eu imaginei. Eu falo assim que a Rosa de Saron, ela é a banda que toca a trilha sonora da minha vida, né? É, eu percebo, assim, o Jefferson, desde pequenininho, que ele sempre foi uma pessoa muito espiritualizada, né? Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha tentado ler a Bíblia 3 vezes, sabe? A Bíblia inteira. Eu, assim, às vezes eu falo, o que leva uma criança, né? Por exemplo, com 7 anos de idade, queria ler a Bíblia inteira, né? Enfim. E aí, isso eu sempre percebi na minha vida. Só que aí teve um período de um esvaziamento ali, de um afastamento. E foi um período também que eu vivi uma dinâmica na minha vida ali de uma introspecção muito grande, né? Então, me tornei alguém muito tímido, muito ali limitado, sabe? Os ambientes era de casa para a escola, da escola para casa, não tinha um círculo social. Eu escutei a minha mãe falar, por exemplo, né? Você não tem amigos, né? E você, um adolescente, escutar, né? De alguém do pai ou da mãe, né? Foi quando eu parei para pensar, poxa, né? A minha vida tá muito assim, né? Sem graça, né? E aí a banda Rosa de Saron, ela é uma banda que me acompanha num processo assim de renascimento do Jefferson, né? Então, as músicas deles sempre atribuíram muito sentido às fases da minha vida depois de que eu conheci eles, né? E sobretudo eles acompanharam o processo de conversão do Jefferson também, né? Quando ele fez o encontro de jovens com Cristo e ali de fato viveu um encontro verdadeiro com Cristo, né? Ao ponto de na vida, né, onde eu tô agora, né, então assim, querer sempre mais ali estar diante do mestre, né, então a Rosa Saron, ela tem um papel fundamental nisso, né, eles são maravilhosos, assim, sabe, eles cantam muita coisa que tá aqui no coração, Já aproveitando uma música. do Rosa de Saron, Pode ser. uma música preferida, talvez, deles, tem uma que foi muito importante numa fase, assim, bem difícil da minha vida, que é a Minha Triste Imperfeição. Ó, repito de novo aqui, porque essa música, né, e eu usei até mesmo a letra dessa música para justificar a atitude que eu estava tendo naquele momento,
né? E a minha triste perfeição, ela nos ajuda ali a perceber que a gente não é perfeito, né? E aquilo que não é perfeito em nós, às vezes machuca as pessoas, né? Aquela frase que fala assim, quando eu saio sem regar, violetas que plantei, a sede que eu causei me afogará. Essa é uma frase é muito profunda, porque a gente causa muita sede nas pessoas, né? E aquilo que não é perfeito em nós, às vezes acaba matando aquele de sede, mas também acaba sufocando a gente também, né? Então, assim, essa música é uma das mais profundas para mim, assim, da banda, sabe? Que eu trago para um momento específico ali da minha vida, de decisão, de indecisão. Uhum. Uma passagem bíblica. Ah, é o meu lema de ordenação, né? Que é a esperança é a âncora da alma, né? Tirado de Hebreus 6, né? Eu sempre tive, assim, muito forte, né? Muito latente aquilo que diz respeito à virtude da esperança, né? Não só pela âncora, que eu sempre gostei, da temática náutica, enfim, mas porque a esperança era o que eu escolhi incorporar na minha missão, né? De levar esperança àqueles que estão desesperados, né? Ao longo da minha caminhada, né, formativa, né, no seminário ali, eu pude me deparar com histórias assim muito difíceis, né? E quando você é seminário, você passa por várias realidades, né? E tem algo que toca todas as realidades, desde o mais pobrezinho até o mais rico ali, que é a depressão, que é a falta de sentido, né? Então eu me vi, naquilo que diz respeito ao meu ministério, na obrigação de ser alguém que anuncia esperança, né? Então, em tudo na minha vida, eu tento, naquilo que eu faço no meu ministério, ser agente de esperança na vida das pessoas, né? Então, por isso que essa é a passagem, né? E é o meu lema de ordenação, mas é um lema de vida, né? A esperança é a âncora da alma, né? E quem que é a nossa esperança? É o próprio Cristo, né? Que é a esperança encarnada. Lindo demais. Uma comida. Olha, Ficando ainda mais. é engraçado, né? Porque assim, eu já falei isso em uma outra ocasião, o pessoal aqui da paróquia, né? Numa entrevista que fizeram em virtude do meu aniversário. Mas tem uma coisa que eu gosto muito e que, assim, quando eu falo, as pessoas fazem, tem uma outra que faz uma cara ali, que é quiabo, cara. Eu gosto muito de quiabo. Eu já briguei com a minha irmã por conta de quiabo em casa. Gosto muito, muito, muito. Tanto é que o pessoal da paróquia vive me dando quiabo ali para padre, eu colhi lá para o senhor fazer fritinho e tal, tal, tal. Tem um senhorzinho que ele chega e fala, ele agora no frio, fala, pô, padre, olha, eu não tô trazendo quiabo do senhor porque tá frio, né? Não tá dando para cultivar lá, para colher, mas quando melhorar o tempo eu trago pro senhor. Então é o quiabo. Mas assim, tirando o quiabo, uma comida assim que atualmente, né? Atualmente eu percebo assim que eu tenho optado muito por ela é, é o bife à parmegiana. Ah, não. Eu gosto muito de bife parmegiana. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso comer tanto. Aham. Não por conta das calorias, né, em si, porque é uma bomba calórica, mas porque eu tenho também um problema de saúde que eu não posso ter pico glicêmico, né? E a farinha ali, né? Alguns ingredientes que vão ali na parmegiana, por exemplo, a batata, o arroz ali que acompanha, às vezes me deixa um pouquinho mal, né, depois, mas é uma delícia, né? Mas assim, é o quiabo, no momento presente é a parmegiana, mas já foi lasanha, já e tal. E doce. Doce. Então, doce, eu não posso com doce, né? Eu tenho uma dificuldade, né? Um problema de saúde que eu não posso ter pico glicêmico, então eu evito doce. Então, assim, quando eu tenho muita vontade de comer doce, aí eu compro aquele chocolate zero, né? Algum produto ali zero e tal. Mas assim, eu nunca, na verdade, na minha vida, eu nunca fui tão chegado assim no doce, né? Eu fui ficar meio formigão naquela época que eu falei pra você lá que eu tava, que o pessoal falou, nossa, eu tava meio gordinho e tal. Enxadinha. Aí deu uma inchadinha, que era a fase ali no seminário que eu tava descontando na sobremesa do seminário, porque também quase todo dia tinha sobremesa, né? E eu lembro de um creme de abacate que elas faziam lá, que era puro leite condensado. E era uma delícia, né? Mas assim, eu nunca fui muito pra doce, não. Fui mais pra salgado do que doce. Filme. Cara, já teve vários também, mas Ou série. Ou série. Filme ou série. o filme, assim, um filme muito especial pra mim, e talvez eu vá dizer isso e para algumas pessoas não vai ter muito sentido, mas é um filme também que eu assisti num momento muito difícil da minha vida,
no qual eu não estava enxergando sentido nela. E aquele filme me fez assim olhar com outros olhos, sabe, para a realidade, para como a gente pode ali viver a vida diante de um infortúnio, de uma ruína, reconstruir aquilo que se perdeu, né? Que é aquele O Rei do Show, que é do Hugh Jackman. Cara, eu adoro aquele filme. Eu adoro. Eu já assisti, acho que devo ter assistido umas 15 vezes assim aquele filme. É muito especial pra mim, né? Eu lembro de quando eu fui ao cinema, de como eu tava e de como aquele filme me deu um gás. Eu lembro, por exemplo, de um processo ali de sair daquelas dificuldades que eu tava e de escutar a trilha sonora daquele filme, sabe? E a trilha sonora é muito boa. E eu não me conformo que o This Is Me não ganhou o Oscar aquele ano. Tá certo que ele perdeu pra Lembre de Mim também, né? Que é muito bom. Mas assim, cara, para mim é a melhor trilha sonora, é o melhor filme. Eu nunca eu nunca gostei muito de musical, mas aquele filme me fez passar a gostar de musical, assim. E eu lembro que eu já contei essa história, e aí já tiraram o sarro da minha cara quando eu disse isso, né? Mas logo depois que eu assisti o filme, eu disse para uns amigos meus do seminário assim, né, que a vida seria muito mais bonita se fosse um musical, né? E aí tiraram sarro da minha cara, mas né, se a gente encarasse, né, as coisas ali dançando, né, não fizesse daquilo que é ruim, tirar a dor. Tanto é que foi o que a gente fez na última festa, né, tirar a dor para dançar, né? Não deixar que a dor te domine, mas que você embale ela, né? Você tem dores que a gente não vai tirar da nossa vida, mas a gente pode embalar ela, a gente pode conduzir ela, não ela conduzir a gente, né? Dança com a tua cruz. É isso. Dança com a tua cruz. Que legal. Padre, pra gente ir pro final aí, se a pessoa, sei lá, pegou só esse final, conseguiu, ficou distraído o tempo todo e pegou só esse final aí, uma mensagem para que ela realmente entenda a importância de tudo que a gente foi falando aqui, a relação da disciplina, da autoliderança, tudo que a gente foi falando mesmo, mas como uma mensagem direta para esse pessoal. Olha, eu acho assim, é uma frase que talvez possa vir também né, muito simplória, mas assim, segue o mestre, né? Segue o mestre, né? Acho que se a gente segue o mestre, né, que é o Cristo, né, a gente vai ali seguindo ele, a gente vai conseguir tudo o que é essa autoliderança, esse autocontrole, essa disciplina, é, o, o amar, né, em tudo o mestre fez assim, né. Eu acredito que Cristo era alguém extremamente disciplinado, né, sabe, sabia os momentos certos, era uma pessoa comedida, né, não só manso e humilde de coração, mas tudo que existe de virtude tá potencializado nele, né? Então, é seguir o mestre, né? Ele que é o sentido, eu sempre falo, né? No meu TCC da teologia, eu falava sobre a crise de sentido, né? E o Cristo é o sentido encarnado, né? Então, assim, é ele que apresenta pra gente, dentre tantas vidas que a gente pode ter nesse mundo, uma vida que atribua mesmo sentido, sabe? E que vale a pena, né? Que vale a pena ser vivida. Mas eu só vou entender isso uma vez que eu me colocar ali numa dinâmica de seguir, não querer andar aleatório, né? Ele que deve estar sempre à frente ali, né? Conduzindo os nossos passos e indo atrás dos passos dele, a gente vai replicando aquilo que ele fez, né? É isso, segue o mestre, né? Porque depois que eu busquei, né, trilhar esse caminho de seguir o mestre, né, a minha vida mudou totalmente, né? Tá certo que eu tô muito longe daquilo que é o ser genuíno do mestre, né? Ali daquilo que é o, mas assim, tô no caminho, né? Tá, a gente tá ali, né? A gente vive o processo, né? Tem tanta gente que não chega ali na santidade, não chega ali naquilo que é o mais próximo da perfeição, porque não sabe viver o processo, né? Olha para as quedas, olha ali para aquilo que é a humanidade ali, né? Não, tem que olhar para o mestre, né? Ele que indica, aponta a direção. É isso. É isso, família. Basicamente ficamos com tudo isso, todo esse conteúdo bom. Eu não juro pra você que eu sou um cara de criar expectativa nas coisas, mas me surpreendi. Tudo que a gente foi falando aqui, porque tem muita coisa boa, pá. Muita coisa boa mesmo. Obrigado. Maxé, seja louvado Deus da tua vida. Reze pela vida do padre, pela missão do padre. É, a gente pode finalizar com uma bênção, tá? Pode, claro. Tanto pelo ser valente, por todo mundo que tá escutando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre cada um de vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, galera. E não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar e mandar para alguém, tá bom? Bora fazer um ótimo dia. Deus abençoe.